Bolsonarista e datas não combinam. Vamos começar pelo Cássio Nunes, depois o Aras, tá? Você não vai fugir. Vamos lá. Você disse que o Cássio Nunes, a única indicação que ele fez que favoreceu o PT foi o caso lá das provas da Vaza Jato. Então eu vou te falar. Em primeiro lugar é o seguinte, o Cássio Nunes sempre foi garantista, ele se apresentou assim na sabatina do Senado, crítico à Lava Jato. Ele já disse, o garantismo tem que ser exaltado, justamente o contrário do que o Jair Bolsonaro pregava na campanha. Ele se manifestou em 2018, antes dele ser indicado. Olha, presta atenção que isso aqui é pra você, ó. Contrário à prisão após julgamento em segunda instância. Quando que foi isso, amigão? Quando que foi isso? Justamente quando o Lula foi o quê? Foi preso. Então ele articulou junto com o alto escalão do judiciário para que a segunda instância fosse julgada inconstitucional. Certo? Certo? Beleza? Vamos lá. Foi indicado... Ele indicou no dia 5, 2018, ele foi indicado no dia 1º de outubro de 2020. No dia 5 de outubro de 2020, ele indica senadores para serem contra a PEC após prisão em segunda instância. Vamos lá. Dia 10/12 de 2020, votou pela anulação do depoimento do Palocci, no caso de propina do Odebrecht do Instituto Lula. Mais uma decisão que você não falou. Em fevereiro de 2021, votou a favor de Lula no acesso da Vaza Jato. Essa daqui você assumiu. Você só está esquecendo uma série de outras aqui. Vamos lá. Em março de 2021, ele votou para considerar o moro parcial anulando as condenações de Lula. Aí o que aconteceu? Eu vou te dar a data. Eu sei que vocês não gostam. Caramba. No dia 22 de abril de 2021, ele trocou o voto com a Carmen Lúcia. Pesquisem aí, ó. O dia foi 22 de abril de 2021. Ele votou contra e a Carmen Lúcia votou a favor. Pesquisem como foi o voto dele na mesma matéria um mês antes. Menos de um mês antes. Mas é coincidência, pessoal. Calma lá que tem outra. 2023. Calma, velho. Come, topa e coca. Vai lá, manda ver. Pouquinho. Vamos lá. Depois, no dia 21 de maio de 2024, ele voltou junto com o Gilmar Mendes para anular a pena de Zé Dirceu. Depois, em novembro de 2024, ele votou com o Toffoli para anular as condenações do Marcelo Odebrecht e ele foi o voto de Minerva, inclusive mantendo a nulidade da Lava Jato. Depois, no mês 8 de 2025, em agosto de 2025, ele desempatou e anulou todas as condenações do Antônio Palocci. Então, meu brother, quando você vier pra mesa no debate comigo, você não tá num reelzinho do seu Instagram que você vai falar, olha aqui, eu tenho mais seguidores que ele, logo eu falo de coisas serinhas. Não, irmão, sabe por quê? Porque o que você assumiu foi um pedaço da história. Tem todo o resto que você não assumiu. E aí eu pergunto pra você mais uma vez, você mentiu? Você sabia disso e você mentiu? É uma pergunta. Você mentiu sabendo disso ou você não sabia, esqueceu de estudar pra prova e eu tô trazendo essas informações novas agora? Vai lá. 2 minutos pra... Cara, o cara ele faz um malabarismo do cacete, né, cara? É um malabarismo absurdo. Ele fala e depois ele quer trazer uma outra pergunta em cima da outra. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando se trata de Supremo Tribunal Federal e devido processo legal... Ensina aí. Vou te ensinar pra tu deixar de mentir. Vai lá. Porque depois disso aqui, que é, meu brother, depois disso aqui, depois do pessoal assistir isso aqui, toda vez que tu ir falar esse tipo de bobagem, a galera vai olhar e dizer bem assim, pô, mas o cara não é verdade. Então não acredita em nada. O que eu falei que é pipoca? Quer a jujubinha? Tá isso? Os dois aqui, é difícil os dois aqui. Mas o que acontece é o seguinte, mano, o que acontece, Vilela, né? Quando você toma uma decisão judicial e o plenário da Câmara do Supremo Tribunal Federal, ele toma uma decisão judicial, as próximas decisões do ministro têm que ser baseadas naquilo ali. Entendeu? Então, por exemplo, mentira. Quando... A PEC da segunda instância não foi assim. Cara, Vamos lá. O cara, quando você toma uma decisão, por exemplo, foi tomada a decisão lá que eram válidas as provas adquiridas através de hackers. Entende? Quando a defesa entra com pedido, né, para um ministro do Supremo Tribunal Federal, esse ministro tem que decidir baseado na decisão anterior, ele não pode decidir contra a decisão anterior. Entende? Quando essa decisão, principalmente decisão monocrática, quando ele é o relator. Então, todas essas situações aí, o que aconteceu? O plenário se juntou. Cássio Nunes foi voto vencido e ele não podia ir contra a decisão do plenário nessas questões menores. É simples assim, é uma questão simplesmente técnica. Agora, o que esse cara afirma, e afirma o tempo todo, é que Cássio Nunes foi o responsável por soltar Lula. E os primeiros atos que ele falou de soltar Lula, Cássio Nunes Marques sequer era ministro do Supremo Tribunal Federal. Sequer era ministro do Supremo Tribunal Federal. E o pior, você adere a Bolsonaro e diz que o Bolsonaro foi o responsável por soltar Lula, baseado nisso. Baseado totalmente nisso. E essa que é uma questão que não é verídica, é falsa, não é verdadeira e existe uma questão cronológica, técnica e jurídica que precisa ser respeitada que você não respeita. Por quê? Porque você quer fazer o tempo todo as ilações dele. Hora da pipoca. E faz é tudo narrativa, pô. É a minha vez agora. Não,
Depois de tréplica, acabou. Agora a segunda pergunta dele. Puta que pena. Mas calma, não vai fugir. Nós vamos voltar Tá nesse bom. assunto. Vamos lá. Segunda Pergunta de Aras, se quiser. É uma boa. Fala aí do fim da... Como é que é aquela porra lá? Qual? Do fim da decisões monocráticas aí que o Bolsonaro vetou. Conta pra mim como é que foi. Pode ir? Pode. Vamos lá. Primeiro lugar é o seguinte, cara. Você mentiu na sua afirmação anterior, porque você falou uma coisa que não faz sentido nem na ordem cronológica que eu apresentei e você concordou. Se o Cássio Nunes votou a favor da Vaza Jato em fevereiro de 2021... Não é que ele foi vencido pelo plenário. Ele mesmo votou, ele fez parte disso. Ele votou. Pessoal, usem a Vaza Jato. Só que independentemente disso, eu apresentei outras datas. Ele votou a favor do Zé Dirceu, ele votou a favor do Marcelo Odebrecht, ele votou a favor do Antônio Palocci. Mas talvez eu seja burro, pessoal. Eu não sou advogado, eu não entendo dessas coisas. Então vamos falar de Aras. Vamos lá que ele falou do Aras, vamos falar de Aras. A gente vai chegar nas decisões monocráticas já. Vambora, vamos falar de Aras. Ele falou que o problema do Aras é que ele deu uma festa. Não, a festinha é o problema, eles estão fazendo sensacionalismo com isso. Então vamos lá. Quando foi a festa? A festa foi em 2013, foi na casa dele, né, com alta cúpula do PT, Zé Dirceu Genuíno e Rui Facão. Então vamos fingir que a festa não existiu. A festa não existiu. Ele não é petista. Então vambora? O que aconteceu no dia 14 de maio de 2021? Vou te explicar. O Sérgio Cabral delatou o Toffoli por venda de sentença. A PF pediu investigação. Quem travou essa investigação? Augusto Aras. No dia 6 de maio de 2022, o que aconteceu com a investigação contra o Ciro Nogueira de propinas da Odebrecht? O Aras travou. O que aconteceu em 4 de abril de 2023? O mesmo Aras travou outra investigação contra o Arthur Lira sobre propinas na Queiroz Galvão, do aeroporto de Congonhas e do quadrilhão do PP. Sabe o que o mesmo Augusto Aras sofreu de represária do sistema nessa época? O Toffoli agradeceu, no 25 de 9 de 2023, o Toffoli agradeceu a força do silêncio de Aras em sua despedida. Sabe quem que o Aras processou? Sabe quem que é o Aras, professor? Eu vou te falar. Um professor, em maio de 2021, que chamou ele de poste geral da República. Então, o PGR do mito, que foi indicado 2 vezes por ele, que era garantista, salvou o Sérgio Cabral, salvou o Ciro Nogueira, salvou o Arthur Lira, processou um professor da USP que chamou ele de poste geral da República, mas o problema é só a festinha, pessoal. Ele só deu uma festinha pro PT. Então, novamente, ô Rony, deixa eu explicar. Aí essa galera não presta. Calma, cara. Que galera não presta? Tá toda aí que você Sim, eu já sei onde você vai falar. Vocês subiram no palanque com eles em 2021. Subimos, e eu vou te explicar uma coisa. Você não entende nada de impeachment, mano. Mas quando a Dilma foi empichada, ela teve mais de 350 votos. Sabe de quem? De deputado de direita, de centro e de esquerda. Falou? Maneiro. O voto não importa de onde ele vem. Pra fazer impeachment precisa disso. Agora, você pode até querer me atacar e não tem problema. Eu sou um lixo, eu sou um comunista, irmão. Você tá falando com um comunista disfarçado. Aqui, ó, no meu peito, ó, tem uma foice e um martelo. Você tá certo, você me desmascarou.